Boa noite, com alegria. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos me veem, me ouvem. Lilian, Guilherme, boa noite, boa noite. Vamos começar, gente. Quero começar avisando que hoje é o nosso 15º simulado, que vocês já sabem, né? Tem um cronograma, é, e que a gente vai cada vez mais intensificar o ritmo de prova, correção e tudo. Vá me colocando por aí, Lilian, vá me colocando por aí por enquanto, pelo bate-papo. Estou aguardando essas notícias. E hoje vocês vão ter uma prova que vão, de fato, simular o dia do concurso, porque é uma prova que tem 20 questões, tá? Então, hoje vocês vão precisar de um tempinho maior para fazer essa prova em sala, que essa é a proposta, né? Porque se eu passo para casa, cada um faz no momento, esquece, não faz, pausa muito. Então, é a ideia que vocês façam dentro de um tempo controlado, por isso que vocês fazem aqui comigo, e que vocês façam seguindo todas as orientações que eu já tinha dado, que é anotando ao lado, se tem dúvida, se tem algum item de alguma questão que vocês querem tirar comigo a dúvida. Então, em todas as aulas, a gente vai passar a fazer essa dinâmica para que vocês tenham esse controle, certo? De vou anotar aqui tudinho, eu não estou com a prova física, porque eu passo um link para vocês aqui, então vocês não têm a prova física normalmente. E aí vocês vão ter sempre uma folhinha, um caderno, algo que vocês possam fazer esse registro. Eu lembro até que Lilian encontrou um bem pequenininho, na aula passada ela mostrou, na aula passada não, na aula retrasada. E aí, assim como esse caderninho pequenininho de Lilian, vocês podem ter uma folha, qualquer outra coisa, mas que vocês não deixem de anotar. Reforço, não adianta nada vocês fazerem trocentos simulados aqui comigo, tá? E não trazerem dúvidas e não identificarem o que é que vocês estão errando por falta de atenção, o que é que vocês estão errando por desconhecimento. Não adianta, gente. Vocês vão ficar sempre no mesmo lugar tirando as mesmas notas, certo? Então, quem não está fazendo ainda, começa a fazer esse passo a passo que eu estou orientando. Não tem por que não fazer. E é isso. Hoje, a gente vai finalizar as dicas de técnicas e habilidades para fazer questões de múltipla escolha, certo? Como hoje é o nosso segundo simulado na íntegra, em sala, porque vocês já levaram 4 simulados para fazer em casa na íntegra, a gente vai primeiro trabalhar toda essa parte técnica, finalizar, tá? E aí, na sequência, eu já vou liberar a prova para vocês, porque afinal de contas a prova tem 20 questões, beleza? Então, vocês vão precisar de um tempinho a mais para fazer as anotações, para quando finalizar a prova, poder ver o que é que errou, por que errou, enfim, certo? Essa é a ideia para hoje. Então, vai ser metade aula, metade prova. Entendido, por enquanto, tudo isso que eu passei, Guilherme, Lília, Alice, que entrou um pouquinho depois, mas as orientações de sempre, Alice. Como hoje tem prova, segue as mesmas orientações, só que a prova hoje é mais extensa, tem 20 questões, simulando realmente o dia do concurso, tá? Então, eu espero que vocês caprichem, façam com atenção, e é isso. Sejam breves, tá, meninas? Estou vendo que vocês estão com a mãozinha levantada. Eu adoro ouvi-las, mas eu realmente preciso desse tempo para a gente ter um pouquinho de aula. Fala, Lilian. Tia, eu quero falar uma coisa aqui. Duas coisas, pra falar a verdade. A primeira é que eu tô entrando com a outra conta no computador e aí eu queria que você me aceitasse. Sem problema. Tudo certo, já aceito. E E a a segunda? outra, a outra é que eu tava fazendo o curso de português e aí eu fiz um. É como se fosse um simulado também. Só que de 21 questões. Tá. 21 questões. Questões. Isso. É. E aí eu tirei 19. Muito bom, de novo. Muito bom. Inclusive, nesse simulado de hoje, Lilian, uma informação adicional que eu sempre gosto de passar para vocês, vocês são privilegiados por ser a segunda turma do dia. Deixa eu só botar mudo aqui. Foi. É, porque eu acabo sempre dizendo para vocês o rendimento da turma anterior, né? E eu só consigo dizer isso porque vocês são a segunda turma. O rendimento mais alto dessa prova que eu vou aplicar hoje, na turma da tarde, foi de 17 de 20. Então, vocês podem bater esse recorde aí. Que tal? O que é que vocês acham? Estão prontos? Eu estou com essa expectativa, tá? Uma expectativa positiva sem pressão, de verdade, mas vocês normalmente, né, têm rendimentos maiores. Então, eu estou contando que isso aconteça. Fala, Alice.
Eu queria comentar que você tá bem bonita hoje. Obrigada! E, e hoje aconteceu uma coisa muito ruim na escola. Que foi que Foi houve? basicamente assim. Quando eu, Lilian e uma amiga nossa estávamos vindo no carro, a gente recebeu uma grande notícia Hum, horrível. Aí a gente ficou reclamando o caminho inteiro dessa grande notícia. hum. E quando cheguei em casa, fiquei totalmente estressada dessa notícia. Mas aí agora eu quero saber qual é a notícia, porque eu tô super curiosa. Tu vai me Então, a esconder mesmo notícia que essa foi notícia? que a notícia foi que uma menina nova entrou na escola e ela é muito chata. Hum, E é, foi isso. Bom, aí se eu tirar menos que 17, é porque eu vou estar muito distraída por causa disso, mas não vai tirar, não. Eu já sei, já lhe conheço. Mas vamos lá. Atualizações feitas, vamos para a parte das dicas. Eu tinha dito a vocês, gente, quero reforçar, que fazer prova vai muito além de memorizar, de aprender conhecimentos relacionados a assuntos. Muito além, tá? Ô, tia Laís, tu tá querendo dizer, então, que quem é muito inteligente, tipo, aprendeu tudo que o professor falou em sala de aula, presta atenção à nota, esse aluno não vai ser bom, não vai tirar nota boa? Não, não estou dizendo isso. Provavelmente ele vai, que é um aluno que se dedica, estuda e tal. E tem pessoas que têm muita facilidade de memorizar e tal, certo? Mas fazer prova nesse perfil de prova que vocês fazem, que são provas com questões de múltipla escolha, envolve muito além, requer muito além de uma inteligência cognitiva relacionada a um assunto, tá? Um assunto gramatical, um assunto de gênero textual. Por isso que a gente está estudando isso que a gente está estudando. Na verdade, estudando não, por isso que a gente está vendo essas dicas que a gente está vendo, porque vocês precisam desenvolver essa habilidade e ter técnicas até para chutar. Existe técnica para chutar a questão. É isso que a gente está trabalhando de uma forma ou de outra, tá? Então, pelo amor de Deus, eu quero começar aqui pedindo hoje que vocês prestem bastante atenção, de modo que vocês aprendam isso, não decorem, porque isso não é regra, não é nada. Vocês aprendam isso, de reter essas informações, para que vocês possam praticar, especialmente nesse começo de prova que a gente está tendo. Toda semana vai ter uma prova, certo? Falado isso, vamos para o material que vocês já sabem, que eu já tinha mostrado na aula passada. Deixa eu encontrá-lo aqui só um minuto, que é aquele material como responder questões de múltipla escolha, certo? Vamos embora. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá todo mundo visualizando? Dá um legalzinho para mim, se sim, tudo certo? Beleza. A gente parou na aula passada nessa quinta dica, vamos dizer aí, nessa quinta técnica, que é ficar atento com as palavras que generalizam. Essas palavras que generalizam, que têm esse valor absoluto, que é sempre, nunca, todos, nada, tá? Elas tendem a vir nas próprias alternativas, né? Então, tem lá o enunciado, questão 6 é um exemplo. Aí tem lá o enunciado e tem as alternativas, que normalmente vai de A a E, que é o padrão também do tipo de questão que vocês fazem, né? Ou que vão fazer na prova, tanto do CMR quanto do EAR e do CPM, tá? Então, atenção a essas alternativas em que aparecem esses nomes, sempre, nunca, todos, nada. Por exemplo, numa questão de interpretação de texto. Foi a última técnica que a gente viu na aula retrasada. Por quê? Porque elas tendem a estar errada. Professora, você está falando que todas as vezes que eu vi uma alternativa, sei lá na letra B do sexto quesito, está dizendo que todos os personagens do texto são portadores de deficiência. Está lá essa informação, professora. Quer dizer que essa informação está errada? Não. Eu estou dizendo que ela tende a estar errada. Ela só vai estar certa. Preste atenção, que isso é critério de eliminação. Ela só vai estar certa se essa informação com essa palavrinha que generaliza, que tem esse valor absoluto, tiver lá no texto. Aí ela vai estar certa, de acordo com o que o enunciado está pedindo. Tá? Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo do que eu estou dizendo.
Não, eu botei aqui, eu já desconsiderei essa questão, porque a professora Laís disse que todas as vezes que tiver, todos, nunca, sempre, você está generalizando minha fala. Quando você diz que todas as vezes, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tende a estar errado. E aí a gente viu nas próprias questões aqui. Isso foi da última aula que eu mostrei para vocês. Ó, gente, tende a estar errado. Todos os jogadores devem pronunciar a frase em voz baixa. Se isso não tiver no texto, que não está, tá? Essa alternativa ela está errada, porque está generalizando. É isso que eu estou dizendo para vocês. Cuidado. E isso já é um critério de eliminação. Tudo isso aqui que eu estou mostrando, a gente viu na aula passada e está na gravação da aula passada. Então, vamos continuar as nossas técnicas para fazer questões de múltipla escolha. Preste atenção nessa dica agora, importantíssima. Cuidado com os termos. Nenhuma das alternativas está incorreta ou correta, ou todas as alternativas estão corretas ou incorretas. Professora, quando é que isso aparece na prova? Isso aparece na prova normalmente na última letra. Normalmente as questões vão de A a E, ela aparece na última. Exemplo aqui, ó. Vê que legal, preste atenção aqui, certo? Os carapanãs constituem a maior praga de tais terras, os pernilongos bebedouros de sangue que não deixam os homens sossegados. Está na linha 25 e 26 do texto. A função do travessão, ó, gente, aqui, ó, a função do travessão, aí ele dá as alternativas de 1 a 4, e na letra E, que é para a gente marcar, né, da E, para ver quais são esses itens que estão corretos, ó, estão corretos as afirmativas, aí ele dá na letra E isso aqui, ó, todas estão corretas. Todas quem? O item 1, o 2, o 3 e o 4. Mas quando vocês leram, naturalmente, vocês leram o texto, leram o enunciado, chegaram nas alternativas, se vocês perceberam que uma só está errada, isso já é um critério de eliminação. Cuidado com isso. Tá? E é isso que eu informo aqui, ó. É comum que haja opções como nenhuma das alternativas está incorreta ou está correta, né? Se você tem certeza de que uma delas ou está certa ou está errada, isso já é critério de eliminação para essa letra. Então, essa dica aí reforça a dica que a gente viu lá em cima sobre critério de eliminação. Vá sempre para as questões que são óbvias. Isso aqui não pode ser. Então, você está lendo o item 1, certo? Você já está vendo que é um exemplo, que o item 1 está certo, beleza. Aí você vai para o item 2, você está vendo que o item 2 está errado. Pronto, a letra E você já elimina. Cuidado com essas alternativas. Professora, essas alternativas, elas estão sempre erradas? Não. Mas dificilmente são elas. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Por que eu estou dando essa dica mesmo? Porque caso vocês precisem chutar uma questão que vocês não estão conseguindo fazer, e a questão tem uma alternativa com todas estão corretas, todas estão incorretas, não chute nela. É essa dica que eu quero dar, finalizando aqui a dica de número 6. Certo? Professora, essa alternativa pode estar certa ou pode estar errada, né? É. Não estou dizendo que ela sempre vai estar errada, não, mas quase nunca é ela. Aí é uma dica para quem precisa chutar. Certo? Lembrando que o chute, a ideia é a gente chutar com técnica para que a gente consiga chegar cada vez mais próxima à questão. Tranquilo, Guilherme, tranquilo, Alice, tranquilo, Lilian. Sebastião, eu não perguntei tranquilo porque chegou, o negócio estava andando, mas aí você vai pegando a partir de agora, tá, Sebastião? Boa noite, meu amor, e seja bem-vindo. Olha outra coisa aqui, ó. Qual dos versos transcritos abaixo expressa a consequência das brincadeiras? Olha a letra E. Todas essas brincadeiras, todas as anteriores. Não foi ela de novo, ó, gente. Não é essa letra de novo. Percebam aí, eu peguei duas questões de provas diferentes. Quase nunca essa é a resposta. Isso não significa que não possa estar certa, viu, gente? Ela, a depender da sua prova, do enunciado, de tudo. Mas quase nunca é essa questão. Então, por critério de eliminação e por chute, evite essa questão. Certo? E o critério de eliminação é, você está vendo que, por exemplo, ele diz qual dos versos transcritos abaixo expressa a consequência das brincadeiras. Você está vendo que uma não é consequência, então já não pode ser todas essas brincadeiras. Se você leu a letra A e a letra A já não faz sentido, você tira a letra A e tira a letra E. Essa questão ela é boa, esse item é bom, porque ele é um critério de eliminação fácil.
caso você indique algo que não pertence àquele universo ali. Você tira aqui você está vendo e ela. Então, sobram só 3 alternativas para vocês. Fazer questões precisa de habilidade, para além de saber tudo que a gente estuda aqui de gramática. Não é só gramática, gente. Não é. É habilidade, é técnica. Fala, Lilian. Ô, tia, não tem muito a ver com a aula, porque eu tô querendo completar a minha outra fala, que é uma coisa que terminar. Do 19 de 21 que eu te dei, foi assim, 3 pessoas tiraram 19 de 21, que foi a maior nota que teve. Aí, a gente ficou na disputa, tia, pra ver quem conseguia ganhar medalha. Sério. A pergunta, por que aqui tem uma vírgula? Aí com a frase, olá, sei lá quem, era vocativo. Aí é chamamento, mas como é que chama o negócio? Eu confundi, tia, chamativo com aposto. Todo mundo falou aposto. Aí eu falei, é aposto, né? Aposto. Botei, tia, se eu falasse vocativo, eu ganhava medalha. Aí, eu não falei vocativo, errei. E aí teve outra pergunta lá. Aí falaram, quais são os verbos? Eu confundi Oh, meu pronome Deus. com verbo. Oh, Jesus. Aí foi ruim. E 2 falei errinhos. que meu era um verbo. Eu, meu, tu, meus, ele, meu. Como é que conjuga? Eu também não sei, mas eu falei, isso aqui pelo menos alguém. Caramba, foi difícil mesmo. É porque essa medalha não era para ter sido tua mesmo, então. Porque eu sei que tu sabes tudo isso. Então, assim, não era para ter sido sua. Fique tranquila que o que é nosso. O que não é para ser, não é. Vamos lá. Tranquilo, né, gente? Isso aqui, nenhuma das alternativas ou todas as alternativas serve de critério de eliminação. Tia Laís, eu estou tentando fazer a questão. Fiquei muito confuso, não sei. Estou conseguindo ver a questão certa, estou em dúvida se essa letra é, e essa letra E está dizendo todas as alternativas. Então, se está em dúvida e precisa chutar, não chuta nessa. Só isso que eu tenho para te dizer, tá? Então, vamos para a próxima dica. Após responder a uma questão, não mude a resposta. Gente, presta atenção no que eu vou dizer, que na verdade essa dica eu já passei para vocês, tá? Eu só vou reforçar. E cuidado com o que vocês escutam. Graças a Deus a aula está gravada, qualquer coisa assistam de novo. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você nunca deve mudar uma resposta que você colocou, caso você veja, perceba que você errou, que não é aquela antes de fazer o cartão resposta, né? Então, por exemplo, eu estou lá no segundo quesito, aí eu li o segundo quesito, todas as letras, tal, e no primeiro momento eu vi que era a letra C. Eu achei que era a letra C. Caí numa casca de banana. É um exemplo, mas eu estou achando que é a letra C. Aí eu disse, cadê a letra C? Peraí, deixa eu voltar para o enunciado. Aí li de novo. Eita, não é a C não, porque a C tem isso aqui, ó, tá errado. Aí é lógico que você deve mudar de resposta. É óbvio, porque você está constatando que você se equivocou, que você errou, que você caiu numa casca de banana, que na verdade não é a letra C. Então mude. Essa dica aqui, que é importantíssima e muitos alunos ficam nisso aqui, é caso você tenha marcado no primeiro momento, fazendo a questão de maneira consciente, com atenção, leu o enunciado e tal. Caso você tenha marcado uma letra no primeiro momento, não, é essa letra. E você não tem certeza que não é ela, não mude de resposta. Gente, quem nunca aqui, me digam aí agora que eu quero saber, quem nunca aqui passou por isso de, tia Laís, olha, eu fiquei em dúvida entre letra C e letra E. Aí eu marquei primeiro a C, tia Laís. Eu tinha certeza que era C. Depois, antes de entregar a prova, sei lá, eu fiquei confuso marquei, e botei a E. Tirei a C e botei a E. É um exemplo. Tia Laís, não era que era C, que eu tinha botado desde o começo. Gente, todo mundo aqui deve ter passado por isso já. E essa dica está querendo evitar isso. Presta atenção no que eu estou dizendo. É isso, é essa dica. Tá? Isso já aconteceu muito comigo, por exemplo, porque eu não aplicava, eu não sabia disso. Eu não recebi dos meus professores essa informação. De verdade, não recebi. Isso já aconteceu comigo. De meu Deus, eu mudei a resposta em cima da hora. Não mude. Tia Laís, então qual é o critério para eu mudar? O critério para você mudar é você ter certeza que aquela letra que você marcou não é.
Você conseguir comprovar. Eita, não é esse aqui, não é não. Se não for isso, mesmo que a sua cabeça fique, porque a cabeça da gente é uma loucura, né, gente? A mente. Eita, tá errado, vai perder, não sei o quê. Muda. Não mude. Não mude que essa resposta tende a estar certa, que você marcou primeiro. É essa a dica. E isso é comprovado cientificamente, porque eu já disse para vocês que nada disso que eu estou trazendo aqui fui eu que inventei, gostaria muito, tá? Então, muitos alunos já passaram por isso, muitos alunos que fazem concurso já perderam questões por isso que eu estou explicando para vocês. Então, marcou uma questão, a Alice está lá fazendo o terceiro quesito, tá? E ela leu, releu, ela estava em dúvida entre a C e a D, ela disse, não, mas é a C. Aí, ao final, a Alice, por medo, ansiedade, qualquer coisa, vai lá e marca D. Não faça isso, Alice. Estou pegando o nome de Alice como exemplo. Não faça isso. Deixe a C do início. Confiem no que eu estou dizendo. Isso é técnica, tá? E habilidade. Fala, Sebastião. Ô tia, isso já aconteceu comigo 1 milhão de vezes. Um A trilhão senhora de não, vezes, várias vezes, a mas não vai senhora não acontecer mais. entende. A senhora não entende como isso aconteceu. Eu tirei 5 em português por causa disso. Estão ouvindo, gente? Isso é real. Eu troquei a resposta. Isso é real. Eu acredito, Sebastião, isso acontece com muita gente. Estou falando sério, já aconteceu muito comigo, fazendo prova, quando eu era mais nova, né? Tia, Muito, de verdade. meu amigo, ele não é muito bom de raciocínio, tá ligado? Ele chuta a maioria das questões. Ele chutou 2 e ele disse que tinha botado tal resposta. Aí depois disse que tinha mudado, aí eu disse que a resposta era aquele que tinha botado antes. Pois é, não faz mais isso, Sebastião. Sério, segue essa minha dica. Testa. Isso que eu estou dizendo é sério, gente. Funciona, tá? Fala, Lilian. Tia, isso aconteceu comigo hoje. Ai, meu Deus do céu. Eu Na estava na prova minha... que tu fizesse que tu acertasse 19 de 21? Não. Eu estava na Sim. minha escola, aí já tinha feito tarefa. Aí eu falei, tá com cara de letra A. Mas vai que A é. Vou botar a letra A. Quando chegou, 2 minutos depois não, a letra E. Apaguei a letra A e coloquei a letra E. Aí, quando chegou... Porque assim, é um livro e a gente coloca as respostas no caderno. Só que como tinha alternativa no livro, eu marquei assim a letra A no livro, depois eu apaguei porque botei a E. Só que dava pra ver que eu tinha marcado a A. Aí eu Uhum. escrevi no caderno Aí não deu pra ver que eu tinha botado A. Chegou no dia, só 2 pessoas, não, só 5 pessoas de 31 alunos botaram A. Tá vendo, Lilian? Agora você já sabe. Agora você mudaria depois de ter essa informação que é comprovada? Não, provavelmente. Deixe lá do jeito que tá. Vocês vão ver que vocês vão ganhar a questão assim. E vocês vão lembrar dessa dica. Vocês vão, puxa, bem que ela aí disse, eu ia mudando na hora e não mudei porque eu me lembrei da dica. Aí acertei. Façam isso, tá? Vamos lá. Ó, não mude, mas não mude só nesse caso, hein, gente? Se você tem certeza que você marcou errado, mude, lógico, é óbvio, tá? Gente, essa dica daqui é uma das dicas mais preciosas. Eu até brinquei na turma da tarde dizendo que ela é a dica diamante desse material de dicas aqui, de técnicas e habilidades. Então, por favor, preste atenção. E é bom que ela tenha um exemplo bem legal de uma prova aí, logo na sequência. Então, preste atenção. Em muitos casos, a alternativa correta, quando eu digo correta, é de acordo com o que o enunciado pede, que pode ser a correta ou a incorreta. Tá? Então, em muitos casos, a alternativa certa que você tem que marcar é a mais longa e a mais completa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tia Laís, lá vai Sebastião, é um exemplo. Aí, eu fiz de acordo com o que tia Laís disse, eu vi a alternativa que tinha muita coisa escrita, marquei ela. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Não é para levar o pé da letra. Pelo amor de Deus, não me prejudiquem, porque não é isso que eu estou dizendo. Certo? A letra correta do enunciado, da pergunta que está sendo feita, ela normalmente, gente, é aquela alternativa que traz mais informação. Pensem comigo, essas provas que vocês vão fazer,
é uma prova que não é só prova de conhecimento específico de português. Não é, porque é uma prova de interpretação de texto, bem dizer. Muitas questões são de interpretação de texto. Então, eles querem ver ali o aluno que é atento, que não cai em casca de banana, que lê bem o enunciado. Percebam que tudo isso que eu estou mostrando para vocês e as próprias questões que a gente faz mostra que é uma prova de muita habilidade para ver qual é o aluno mais habilidoso, o aluno que não cai em casca de banana, que está atento, que sabe o que está sendo pedido, e não necessariamente o aluno que sabe mais as regras gramaticais. Não é esse aluno que eles querem. Se liguem nisso que eu estou explicando para vocês, gente. Porque essas dicas aqui, elas são muito importantes. Aí, vê só. Pensem comigo. Vocês acham... Deixa logo o Sebastião falar, que ele vai acabar esquecendo. Fala, Sebastião. O que a senhora disse de escrever a resposta mais longa é muito da minha cara. Eu fiz isso praticamente todas as coisas que eu fiz na minha vida. Eu fiz tudo. Mas não faça isso. Não é isso que eu estou querendo dizer da prova mais, da alternativa mais longa, Sebastião. Não é isso. Não me prejudique. Gente, eu estava completando e dizendo, vocês acham que o que torna essa prova difícil, que não é difícil, tem que ter habilidade, é o quê? Essas provas que vocês vão fazer de concurso. É que eles colocam nas alternativas o quê? Que eu chamo aqui de quê? Casca de banana. Eles botam uns itenzinhos que você fica, ai meu Deus, é letra A ou letra E? É letra A ou letra D? Ai Jesus, essa daqui tá parecida. Ai, e agora? Vence, passa o aluno que consegue identificar isso, tudo que eu estou falando das técnicas. Então, é um conjunto do aluno que se esforça, que faz muita prova, que, enfim, que lê bastante, com um aluno que tem esse olhar para esse tipo de questão. Vamos para a prática. Vê só, gente. Vê essa questão aqui, que traduz isso aqui que eu acabei de repassar para vocês. Essa dica aqui, certo? Que normalmente é a mais longa, que significa a mais completa, que traz mais informações. Vê só. Vou aumentar aqui o texto para a gente ler. Deixa eu só parar aqui. Vamos lá, preste atenção. Fique em casa. Manter-se isolado, principalmente se idoso, é o melhor remédio neste momento. Use a tecnologia ao seu favor. Bom dia, Netinho. Então, tá mostrando aí o pessoal em casa na época da pandemia. Higiene pessoal. Sempre lave as mãos detalhadamente com sabonete ou use álcool gel 70. Habitue-se a não tocar seus olhos, nariz e boca. Aí mostra o menino fazendo isso. Evite aglomerações e locais fechados. Mantenha a distância 1 metro ao conversar e, se tiver pique, troque o elevador pela escada. Seja mais solidário. Faça compras de mantimentos e remédios para seus vizinhos idosos. Vamos mostrar que sabemos viver em comunidade, no condomínio, certo? Aí, olha a informação aqui. Não deixe de se cuidar. Nossas atitudes afetam a todos. Esse é o texto. E a questão que resume o que eu acabei de explicar para vocês está aqui. Após a leitura da tirinha acima, podemos concluir. Gente, essa é a chave da questão. Primeiro de tudo, tem sentido vocês responderem alguma coisa que não foi perguntado? Gente, se eu chego assim, do nada, eu chego do nada e digo, Guilherme, vou não, vou nada. Aí Guilherme vai dizer, olha, Laís, tu estás falando com quem? Que eu não te perguntei nada, quando tu vai? Porque como é que eu vou responder uma coisa que não me foi perguntada? O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta vocês irem para as alternativas se vocês não entenderam a pergunta do que vocês estão buscando. E olha o que o enunciado diz, podemos concluir. Vamos pensar numa conclusão de um texto, de uma fala. A conclusão é o que dá um desfecho, que tem a ver com conclusão de tudo que foi dito. Então, eu não posso desconsiderar uma parte do texto, eu não posso focar só na higiene pessoal. Então, se tem uma alternativa que fala só sobre a higiene pessoal, que está aí, ela está parcialmente certa, mas ela não está totalmente certa. Por quê? Porque ele está perguntando no enunciado, podemos concluir. Gente, presta atenção que eu estou dando para vocês a chave que abre todas as portas. Nessa questão aí, essa dica é a dica diamante. É sério. Tá? Podemos concluir. Se eu posso concluir, é porque eu li o texto todo e eu vou chegar a uma conclusão do texto todo, e não da primeira parte, e não da última parte. Aí, vamos lá. Olha a letra D, que é a tal casca de banana.
Olha o que ele diz na letra D. Podemos concluir que ser solidário faz a diferença. Ô, Alice, pensa comigo. E ser solidário faz a diferença? Não está certo? Não está no texto? Tá. Olha o que ele diz aqui. Seja mais solidário. Isso faz a diferença, ajuda o vizinho. Não está certo isso? Tá. Mas isso é a conclusão do texto? Porque isso é uma parte do texto, gente. Isso é só o quarto quadro do texto. E muita gente marcou essa nessa prova aí. Tá? Tá incompleto. Ô, tia Laís, mas ser solidário faz a diferença? Tá no texto? Tá. Mas não está respondendo ao que foi pedido, que é podemos concluir. Aí, olha a resposta completa, que inclusive, Sebastião, é a mais longa mesmo, é a que tem mais palavras, que diz: os hábitos descritos no texto acima, os hábitos, os quatro, que ele disse quatro, os hábitos descritos no texto acima são um conjunto de atitudes que fazem a diferença. Não faz, gente? Ele não está dizendo que tudo isso vai fazer a diferença? Agora, a resposta completa. E isso resume esse ponto que eu acabei de trabalhar com vocês aqui. Normalmente, em muitos casos, a resposta mais longa, que é a mais completa, não é assim, pronto, eu estou vendo uma mais longa, deve ser essa. Não, leia, que você vai ver que vai fazer sentido. E perceba que vai haver casca de banana, gente. Vai haver questões que estão no texto, que fazem sentido com o texto, mas não respondem ao que foi pedido onde? No enunciado. Lembrem, só há resposta se há pergunta. Quem é que faz a pergunta? O enunciado. Então, qualquer coisa que você for colocar aqui, ó, você tem que voltar para o enunciado. Se você não entendeu o enunciado, volta para o enunciado. Com essa dica aqui, é impossível você errar uma questão. A não ser que você caia numa casca de banana, mas agora vocês já estão mais atentos, vocês já estão cientes de como acontece. Posso prosseguir, gente? Lilian, Guilherme, Sebastião, tudo certo? Alice? Beleza, vamos lá. Gente, essa questão aqui é bem interessante. Se há duas alternativas antiéticas, o que é isso? Elas são opostas uma da outra. É provável, olha os termos que eu estou usando, é provável, não é certo, não é regra, não. Mas muito provavelmente uma delas é a certa. Tá? Infelizmente, eu não coloquei nenhuma questão aqui para comprovar. Eu acho que na época que eu fiz o material, eu não achei, né? Mas se você não tem ideia, isso aqui é uma dica para chute, ou para assim, para aproximar da resposta certa. Porque, naturalmente, a instrução de toda a questão, gente, é você ler o enunciado e ir para as alternativas, para ver qual é a certa ou qual é a errada, de acordo com o que está sendo pedido. Deve fazer sempre isso. Em caso de dificuldade com a questão, você olha, por exemplo, Guilherme estava fazendo a prova e viu que a letra A é contrária à letra C. É um exemplo, tá, gente? Ele viu que o que estava escrito na letra A é totalmente o contrário mesmo. Uma diz uma coisa e outra diz outra. Ou seja, isso já é um critério de eliminação. Pode ser até que Guilherme não precisasse desse critério de eliminação, porque ele leu o enunciado, viu o que estava sendo pedido, leu o texto direitinho e vai para as questões. Mas isso já é um critério. Ele já pode pensar. Ele leu o A, leu o B, leu o C, ele disse, gente, o C é totalmente contrário ao A. Está sendo dito em um, é contrário, está sendo dito no outro. Então, é uma dessas alternativas. Costuma ser uma das alternativas, quando as alternativas são opostas. E para ser oposta, só vai poder acontecer em duas alternativas, ou é uma ou é outra. Tá? Então, isso é uma dica também que aproxima da resposta correta, ou da incorreta, de acordo com o enunciado. Fala, Sebastião. Eu tinha várias provas aqui que eu fiz no Dom Helder, que são assim. O meu professor de história, que é o mesmo, que era meu professor, né, de história, que era o mesmo de essas coisas aí, de religião e outras coisas. E aí, tia, ele bota. A questão dele é muito fácil, mas ele bota assim. Ele mexe com a mente da pessoa para a pessoa errar. Só que você tem que ser muito atento para acertar. É por Pronto, isso que ninguém na minha sala. Eu fui que tirou a nota mais alta, que foi 8, maravilha. uma dessas provas.
Mas Tia, nessa prova que ele faz assim, Sebastião, que bom tem que tu a está questão, compartilhando isso. tem a questão de errar, que tem uma que é contrária à outra. Aí normalmente é a que é errada, é a que é contrária, tipo, uma diz tal coisa, tal coisa, tal coisa, outra nega. Normalmente é a que nega. Isso, pronto. Que bom você está compartilhando isso. Isso só comprova o que eu estou ensinando aqui. O que eu estou ensinando, não, repassando para vocês aqui, hoje. Que é habilidade. Tem algumas questões que, de tanto que você faz, que é o que vai acontecer aqui com vocês, comigo, né? Aqui no curso, que vocês vão entendendo como é que funciona. Eita, vou aplicar aquela técnica aqui que a professora disse. Primeiro, você vai ler e vai tentar fazer a questão normal. E depois você vai ver, então, uma anula a outra. Então, é uma é outra. E realmente, essa que eu estou pensando se aproxima do enunciado. Então, é isso. Então, vocês vão praticando isso. Essa é a ideia, gente, mesmo, tá? E isso acontece, o que Sebastião disse mesmo. Tem professor que faz prova para induzir ao erro. As questões são pensadas para isso, gente. Cheia de casca de banana. E aí, vence, passa, consegue tirar uma boa nota, o aluno que tem habilidade. Essa é a questão. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o ventilador, gente. Me deu um calor agora. Vamos lá. Pule as questões que você está tendo dificuldade em fazer. Isso é tão óbvio, mas vamos falar sobre isso. Fala, Alice. Tia, sobre a parte de cima do negocinho 9 que você falou sobre chutar. Teve uma vez no simulado lá da minha escola que eu precisei de matemática chutar, eu acho que umas 6 questões. Ave Maria. Eu usei para todas essas questões, essa mesma coisa aí. E Boa, deu certo. Eu acertei essas questões. boa, boa. Lembrem, na prova você não tem que comprovar o que você sabe, não. Porque se você chuta e acerta, tá contando a seu favor. Essa é a parte boa de questão de múltipla escolha. Por isso que eu estou trabalhando isso com vocês. Porque a gente não pode viver no mundo de faz de conta de, não, o aluno vai fazer a prova do começo ao fim, sabendo de tudo. Pode ser que não. E se não? E se tiver que chutar? Que chute com habilidade. Que chute para chegar próximo à resposta. Essa é a inteligência. Essa é a sacada, gente. Vamos lá. Pule as questões que você está tendo dificuldade em fazer. Gente, isso é tão óbvio, tão óbvio. Então, vamos lá. Alice, inteligentemente, chegou lá no dia do concurso, eu já estou prevendo o futuro. Chegou lá no dia do concurso e pensou, que é a primeira coisa que a Alice tem que pensar. Qual é a disciplina que eu tenho mais afinidade? Aí ela diz, é essa. Então, eu vou começar por essa prova. A Alice já está começando a fazer uma prova com habilidade e inteligência. Ah, professora, então você está dizendo isso, né? Que se eu gosto mais de matemática, no sentido de ter mais facilidade, eu devo começar por matemática. Sim, gosto mais de português, começa por português. Essa é a primeira coisa que tem que se fazer numa prova. Porque você ganha tempo com isso. Porque se você começa por uma prova que você normalmente tem mais dificuldade, você vai ficar mais pilhado, mais ansioso, vai demorar mais. Isso só vai atrapalhar até para tu fazer a prova que tu tem facilidade depois. Porque tu já vai estar tão estressado que vai ser péssimo. Então, nunca, nunca começar com a prova que você não tem afinidade. E a Laís, sabe o que é que acontece? Eu comecei por português, mas estava tão difícil, a Laís. É um exemplo. Lilian gosta mais de português, ela começou por português. Quando ela foi fazendo, ela foi se estressando. Não tem problema, Lilian. Ela pausa, Lilian, pausa a prova de português e passa para de matemática. Para ela não se e ver como é que está a matemática, porque se matemática estiver mais simples, mesmo ela gostando mais de português, é melhor que ela faça mais simples. Essa é a ideia. A afinidade é isso. Aí, beleza. Alice, voltando para Alice, né, que eu peguei Lilian depois, voltando para Alice, a Alice decidiu a prova. Beleza. Quando chegou na prova que ela tem mais afinidade, que foi português, é um exemplo, aí a Alice chegou, fez o primeiro quesito, tranquilo. Fez o segundo quesito, tranquilo. Chegou no terceiro, tranquilo. Quando chegou no quarto, a Alice leu uma vez, leu de novo e nada. A Alice deve persistir, gente, no quarto, o tempo passando com 40 questões para fazer? Não. Tia Laís, como é que a Alice deve sinalizar que ela deve voltar? Porque lá vocês vão ter a prova impressa, vocês vão estar de lápis, que a ideia é que vocês façam a prova de lápis, só o cartão resposta de caneta. Então, a Alice, como eu disse ainda há pouco, ela foi para o quarto quesito, leu uma, leu a segunda, não está conseguindo, não pilha, não fica, ai meu Deus, eu não vou conseguir, está difícil. Não. Bota assim, bem bonitinho, ó, voltar, grande, bota um X, bota um V, grande ao lado da questão, para você sinalizar, eu preciso voltar para isso aqui, para vocês não passarem batido.
porque são muitas questões. Pronto, e segue a vida. Tia Laís, aconteceu isso no quarto, aconteceu isso no 10º e aconteceu isso no 15º. Beleza. Tentou fazer, não conseguiu? Pula. Vai para outra. Vai para outra. Essa é a tática de se fazer prova também. Aí pulou. Quando a Alice finalizou a prova de português, faltaram 3 questões para ela. Foi o quarto, o 10º e o 15º. Aí ela volta para essas questões. Ainda assim, a Alice está meio pilhada, cansada, leu muito texto e tal. Não tem problema, deixa essas 3 questões lá de stand-by, esperando, e vai para matemática. Gente, fazer prova é isso. É você saber o seu ritmo, pular aquelas que você não está conseguindo, para depois voltar. Aí, depois que a Alice voltou, ela conseguiu fazer, por incrível que pareça, ela estava mais tranquila, foi boa a prova de o resto das questões de português, fez matemática. Quando ela voltou para essas 3 questões, ela conseguiu fazer 2. Uma ela não conseguiu. Essa uma que ela não conseguiu, ela vai fazer o quê? Critério de eliminação, não é essa letra, nessa letra, para chutar, dar um chute numa questão que seja a mais próxima possível da resposta certa. Isso é fazer prova. E não, eu sei tudo decorado, vai ser tudo perfeito. Não vai. Tá? Fala, Alice. Tia, nesse aí que você falou para, tipo, fazer a prova que você tem mais facilidade primeiro, eu aprendi isso há uns 2 meses atrás. Porque assim, eu fui fazer um simulado, sim, isso sempre acontece no simulado da escola, todos os meus problemas acontecem lá. É, Foi assim, eu comecei por matemática, só que eu tenho a maior dificuldade em matemática. Eu sou Foi. muito melhor em português. 3.000 vezes melhor que português. Aí, eu fui começar por matemática. Primeira questão, meu Deus, tá muito difícil. Segunda, terceira, quarta, quinta. Quando chegou na 10ª, eu consegui fazer Exatamente a o que eu 10ª. disse. Aham. Quando eu consegui fazer a 10ª, finalmente. Aí eu, meu Deus, tem essa questão que tem uma página inteira de texto. E a pergunta é 4 elevado à 44ª menos, ou melhor, mais 9 elevado a, sei lá, 99. Ah, Não sei nem falar o número. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso não. Não vou nada. Aí eu fui arrumar um jeito. Aí quando vê, a, a prova era do Colégio Militar, ainda tinha 30 questões. Aí terminava de 11 horas, 10h30. Aí eu só consegui fazer 7 questões das 15. que Sei bom, lá, minha gente, esses relatos de eu vou vocês. para português porque talvez me facilite. Eu fiz a prova de português em menos de 15 minutos. Fechei essa prova e a de matemática ainda consegui me sair bem. Acertei as 7 que fiz e as 8 que chutei, acertei 4. Que bom esse relato. Eu só espero que você não passe nunca mais por isso, porque o erro, ele só serve para isso. Foi ruim essa experiência, foi. Tia Laís, mas eu não sabia, agora sabe. Que bom que vocês estão trazendo isso, que vocês estão vendo que pela experiência de vocês, vocês estão comprovando tudo que eu estou dizendo aqui, que é verdade, tá? Sempre começa, porque você tende a ficar pilhado. Graças a Deus, a Alice conseguiu se salvar, gente. Tem gente que não consegue, tem criança que sai chorando. Eu não vou conseguir, não sei o quê. Isso acontece ano após ano nos concursos. De sair lá da sala, já está fazendo prova, sair. O fiscal trazer, a criança desistiu do concurso por conta disso, porque pilhou, eu não vou conseguir fazer, não. Comece com a que você tem mais facilidade, certo? Pule as questões que você não está conseguindo fazer. Pule. E depois você volta com calma. Faça tudo o que você consegue dentro do tempo que você tem. Beleza? Essa é a dica. Fala, Sebastião. Tia, é por Oi. isso que meus primos já fizeram um monte de concurso, um monte, por todo o Brasil. Minha tia também, ela passou lá no concurso para ir lá em Brasília. Tipo, ela podia ir para qualquer lugar do Brasil. Tipo, ela passou em primeiro lugar do concurso. Que Ela pode ir para maravilha. qualquer canto. Ela Ela deve escolheu saber para fazer prova também, né, ela escolheu para Sebastião? Brasília. Todo família meu que já fez concurso. E se você não souber, vá para outra. Tia, meu primo, ele passou, vai ser médico. Ele disse assim: os professores botam as questões mais difíceis no início para você se ferrar lá
E quando for na última, você está preocupado demais e não consegue fazer. Por isso que normalmente tu começa pelas últimas que tu tinha me dito, não foi? Eu não sou. Eu não sou besta. É uma outra estratégia boa também, Sebastião, que você pode tentar e ver até que ponto serve para você, tá? Fala, Lilian. O simulado passado. Vê. Eu cheguei, aí eu falei, vou começar por matemática. Eu tava aqui na Alice. Comecei pela mais difícil. Aí, chegou na quarta questão. Consegui fazer miséria nenhuma. Aí eu, vamos para português? Eu fiz a prova de português com a consciência que ou eu conseguiria fechar ou errar uma ou duas, que eu falei, pelo menos eu tenho umas 20 ou 19 garantidas. Aí, Isso já dá um ânimo, né? Você já fica mais tranquilo e tal. aí, né, eu fui fazer a prova de matemática. Pense, o tanto que eu chutei. Chutei muito, muito mesmo. Muito. Ah, ah. Chegou para corrigir o gabarito, tia. De tantas que eu chutei, de pouquinha que eu fiz do gabarito de matemática, da parte de matemática, eu consegui acertar 9. Não foi muito, porém, eu só errei uma de português. E foi muito bom. Só lembre que no Aí, dia do concurso você vai só que precisar assim, das duas, viu? não, eu sei. Mas também o que eu quero falar é que assim, eu quando tava fazendo gabarito, eu demorei muito para terminar essa prova. Aí, tava dando alguns minutos para acabar o tempo e eu não consegui terminar. Eu tava fazendo o primeiro de matemática, aí eu, não. Vou para a prova de português, porque pelo menos se eu não completar o de matemática, eu tenho mais questões garantidas. Eu consegui finalizar o gabarito todo. Mas também agora uma estratégia que eu vou dar, vou começar por português. Isso, perfeito. E pular as questões que não está conseguindo fazer. Beleza, gente, vamos finalizar. Vamos lá, estamos terminando, porque eu preciso liberar o link da prova. A prova hoje é mais extensa, como eu disse a vocês vão precisar de mais tempo mesmo, tá? Muitos alunos, isso aqui é uma besteira, mas eu vou falar, tá? Sebastião, vai falando comigo pelo bate-papo, por favor. Não vou poder liberar agora, tá? Muitos alunos se preocupam com a sequência, gente, do gabarito dele que está dando. Tia Laís, eu mudei o terceiro quesito, porque o primeiro e o segundo tinham dado já a letra A. Aí eu tive que mudar. Gente, isso não tem lógica nenhuma. Não existe isso. Não fiquem olhando para a sequência do tipo isso aqui, ó. Ó, eu fiz, é um exemplo, isso aqui é minha prova. É um exemplo, alguma prova que passaram para mim. Aí o primeiro deu A, o segundo deu A, o terceiro deu A. O quarto deu B, o quinto deu B, o sexto deu B. Ai, meu Deus, eu acho que tá. Vou mudar alguma coisinha aqui. Gente, isso não existe. Não existe isso. Você vai fazer a prova, como o próprio nome, o nome que a Lilian trouxe ainda há pouco, com consciência, com atenção, fazer a prova, a questão. E não importa a sequência que está dando. Tem gabaritos que são sequenciados, mas você não tem que estar pensando nisso. Em quem fez a prova e como é que vai estar esse gabarito. Vai estar A, ou vai estar AB, 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 AB. Você não tem que prestar atenção nisso, tá? Então, isso aqui é uma besteira, tá? Que tem gente até que nunca fez isso, mas eu estou aproveitando para bater nessa tecla, porque vocês podiam ouvir isso de alguém, alguma besteira desse tipo, ou fazer isso, tá? Não se muda a questão, porque eu acho que não vai fazer uma sequência aqui, certo? Aí eu vou ter essa imagem aqui para brincar com vocês. Está tudo bem, mas está esquisito, né? Tá tudo bem, mas está esquisito. Tipo, eu estou achando esquisito ela aí, mas está tudo bem, vou deixar assim, tá? E lembrem, por favor, eu fiz esse passo a passo com vocês aqui. Eu imploro isso a vocês. Eu só tenho uma coisa para implorar este ano, é isso. Quando for marcar esse danado desse gabarito lá no dia do concurso, pelo amor de Deus, gente, usa o lápis. Eu não estou pedindo para vocês usarem um lápis para pintar a bolinha, não. Não é para você pintar duas vezes, não, porque nem tempo para isso vocês têm. É só assim, ó. Vamos supor, a prova tem 20 questões, certo? Aí eu vou lá, 13º, estou olhando minha prova, aí eu boto um pontinho de lápis, ó. Letra B. 14º, letra C. Eita, eu vi o 15º, meu Deus. Aí você tem como apagar, gente. Todo ano aluno perde questão por conta de gabarito. Não façam isso, eu imploro. Pegue um danadinho do lápis, não vai doer e vai ser melhor para você. Marque tudo com um pontinho, não precisa pintar a bolinha de lápis, não, para depois pintar de caneta, não. Isso aqui não é preciso. É só um pontinho.
Porque depois você vai ver o pontinho de lápis, pequenininho, e vai vir com a caneta por cima. Eu vou pegar uma caneta aqui azul, ó, e aí você pinta. Não tem como você errar gabarito se você fizer isso. E você não vai gastar mais tempo fazendo isso. Muito pelo contrário. Você vai ter menos medo, você vai fazer. É esse de lápis, ó. É esse, eita, não é esse não, apaga. É esse, é esse, é esse, é esse. Depois tu vem bem tranquilo ó, com a caneta, sabe? Pintando. Vai ser até uma terapia. Pelo amor de Deus, sigam isso, tá? E isso é tudo. Agora vocês correm para tirar o 10 de vocês. Como eu disse, hoje a prova tem 20 questões, simulando o dia do concurso. É uma prova na íntegra dos anos anteriores. E uma coisa importantíssima, se vocês precisarem de mais tempo, como vocês sabem, a nossa aula termina de 7h30. Tia Laís, a prova foi mais extensa, eu precisei de mais 15 minutos, 20 minutos para terminar a prova. Tem algum problema? Não. Eu vou fechar a sala e vocês continuam fazendo. Então, não me venham com essa história de ai, eu fiquei com medo, enviei logo, papai e mamãe, eu tirei essa nota porque a tia Laís fechou a sala de aula. Isso nunca aconteceu aqui, porque eu sempre deixei vocês fazerem, continuar fazendo. Então, quem precisar de mais tempo, tem mais tempo. O fato de eu fechar a sala não impede de vocês continuarem a prova. Todo mundo entendeu isso, gente? Tranquilo? Beleza. Fala, Sebastião, rapidinho, para eu liberar o link. É que eu não estou conseguindo fazer o simulado. Nem nada Por que a quê? senhora manda. Porque aconteceu um negócio no computador, eu tô usando um aqui e, o outro, e tem outro ali. Só que Hum, nenhum dos dois dá para fazer negócio, aí eu não estou conseguindo fazer. por que nenhum dos dois dá para fazer o negócio? Eu não estou entendendo, Sebastião. Eu não sei, eu tentei resolver com meu pai e não deu nada. Então, faça o seguinte, não vai adiantar você ficar aqui se você não conseguir abrir o link. Antes de sair, tente abrir, ver se funciona. Se não funcionar, você informa isso para o seu pai. Pai, tem alguma coisa aqui errada no computador, porque quem tem que mexer é ele, lhe ajudar. Para ele mexer. O que não, você não pode deixar sempre de uma aula para outra assim, tá bom? Aí, se você não conseguir abrir o link, você está liberado, porque não vai ter o que fazer, vai todo mundo fazer prova. E aí você tenta fazer depois que ele ajustar. Combinado? Combinado? Eu vou liberar de todo modo e você tenta. Se não conseguir, você já sabe que está liberado e aí você fala com ele, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu liberar aqui por conta da hora. Tentem bater o recorde, tá? Lembrem que foram 17 pontos só o máximo. Vocês conseguem, gente. Coloca as técnicas que eu dei agora. É sério. Dá certo. Link liberado. Foi. Podem começar. Qualquer coisa, falem aqui, tá, gente? Eu tô aqui olhando para vocês até as 7h30. Tô aqui disponível no bate-papo. E é isso.